Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. O jogo começou. Nós estamos no legado das lendas. Antes dos impérios, vieram os deuses. Antes dos deuses, a voz. E qual é a sua voz no nosso jogo? Qual é a sua voz dentro da IS Império Sagrado? E quando a voz encontrou a carne, nasceu o direito de governar. Fragmento do cálice sagrado, de Tarion, que é do continente Endref. Mas hoje a gente fala sobre Undref. Então, apresentar um pouco do universo Impérios Sagrados, que é vasto, são 11 planetas, mais de 10 planos interplanos que dão vida, cor, sabor e cheiro às aventuras. O mundo de Asden, por exemplo, é vasto e antigo, um planeta marcado por eras de glória e de ruína, onde os próprios deuses caminham sobre a terra, e deixaram aos seus povos dons capazes de moldar reinos, abrir fenda nos céus e incendiar oceanos. As histórias aqui se passam entre os continentes de Undref, que são 2 dos 6 continentes do planeta conhecido como Asden, que é o palco onde as lendas se encontram, terra de contrastes extremos. Undref abriga mais de 17 reinos, com apenas um reino que é partícipe de um império. E a sua geografia é marcada então por desertos, florestas, lagos criados por magia, onde o tempo se curva à vontade dos antigos deuses e deusas. Wellington, vamos começar? Vamos lá! Segue a gente aqui no impériosagrados.com.br, em que você tem um mundo inteiro de novidades, tem o nosso podcast, tem o nosso catálogo de livros, tem os direcionamentos também para os nossos 2 Instagrams, tem o RPG Live Stream da Mesa IS, os cursos que estão no Substack, por exemplo, o curso de RPG, sim, de Role Play Game, que é de onde nasceu Impérios Sagrados. Também segue a gente nos nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @IS Editora. Também pedir para vocês ficarem atentos que pelo nosso site vocês podem colaborar com a inscrição para manter o blog funcionando, manter o podcast em dia funcionando, também as lives de RPG, para que a gente possa cada vez melhorar o conteúdo que a gente está produzindo. Dá uma olhada no nosso catálogo de livros através da nossa loja virtual, estantes.mycartpanda.com. Lá vocês vão poder conferir e adquirir as nossas obras com um desconto especial para Curitiba e região, né? Vai estar sem frete, então vai estar muito mais barato para você que mora aqui para adquirir as nossas obras. Também dá uma olhada nas nossas lives que acontecem no YouTube de forma quinzenal. Às vezes, por conta de contratempos pessoais do pessoal da mesa, não dá para manter quinzenalmente, mas a gente tenta manter sempre o jogo vivo. Lembrando também que você pode enviar o seu original para ser publicado aqui pela IS Editora para o nosso e-mail impériosagrados@gmail.com. Também você que escreve, escritora e escritor, faça parte do grupo da Impérios Sagrados, da plataforma Substack, que é onde o nosso blog /site está hospedado. Então segue a gente e quem sabe vem fazer parte para a gente poder anunciar o seu trabalho também. Agora voltamos para a nossa programação original. Bom, minha gente, em um episódio anterior nós falamos demos uma apresentação geral do universo IS para recapitular. É um universo fantástico, 3 sóis, 2 luas, com muito apelo sobre as divindades de cada povo, divididos, na verdade, sobre a fé de cada povo, mas essa é, em parte, a grande questão do continente de Endref, que foi o foco do nosso episódio anterior. Mas nesse a gente vai falar do continente de Undref. Acho que talvez o continente com a menor presença humana. Talvez, né? Ou um dos que tem menos presença humana, né? Isso mesmo, Alisson. É o continente de Undref. E é muito doido isso, porque Undref, para mim, ele é como um continente ainda desconhecido. Porque pouquíssimos jogadores vieram de Undref, então um continente, para mim, que oferece uma vasta gama de possibilidades de personagem. Sim, é o que menos tem presença, né, de humanos, e que, ao meu ver, para você que está assistindo esta live pelo YouTube,
e não está somente escutando ela pelos outros nossos canais, está podendo conferir um mapa de Undref, que estará assim na descrição desse episódio no Substack. Então, guarda lá, que estará lá. É um print do Foundry, que é uma plataforma de jogo, ao qual a ES migrou para o Foundry e que começará as lives utilizando o sistema Pathfinder. Inclusive, nós estamos com vagas abertas para mulheres, cis, trans, travestis que queiram jogar RPG conosco. Ellison, o que mais ou menos você lembra de Undref? Eu lembro que o Nefesh, que é o personagem do Ellison, parou em Undref numa atual campanha chamada A Era dos Doldrons. O que eu lembro de Infest, até quanto o Ellison mesmo de Undref, é bem pouco, né? A primeira vez que eu pisei em Undref era quando Baldatrans era uma ameaça, então faz uns bons 5, 6 anos que eu pisei lá, mas foi por pouco tempo, acho que foi em Quinocelt só, nem foi continente adentro, né? E agora, de novo, só mais recente, quando teve a unificação da Vastidão, eu tive uma pequena visita em Arnett, né, que é um outro império da Vastidão, de Seth, do império do qual Nefesh, o meu outro eu dentro da mesa, faz parte. E também durante toda essa questão desse domínio, lá no início, quando a gente estava tentando se reunir para fazer o levante contra os Doldrons, né? Eu tive que fugir ali por meio do continente. Eu lembro que eu estava em Troia, né? Acho que é Troia o nome do Império das Amazonas, né? Dora, isso. Dora, é uma confusão de nomes. E então eu conheço bem pouco, praticamente quase nada desse continente. Eu sei que tem outros povos que não são humanos, mas que não conheço praticamente nada dele mesmo. Assim. Bom, vamos começar pela Darkness aí, pessoal. A Darkness, ela foi fundada pelo Darkassan Dragono, que é um personagem dentro da MZS, que é do Adriano. E ela nasce então de uma ruptura com as tradições élficas e de uma escolha consciente pelo poder que vai habitar nos dragões. Então, eminentemente são elfos e elfas que selaram um pacto com dragões negros. Se bem que Dracassan anda almejando o controle de todos os dragões. Esse megalomaníaco genocida do Dracassan. Que diz que não quer trono nenhum. Eu não quero trono, eu quero ficar quieto. Mas tá querendo o condomínio dos clãs dracônicos. Tá querendo todo mundo aí. Tá querendo pegar todo mundo, sim, que a gente sabe. Também temos, Ellison, o reino de Feldrin. Tá? O reino de Feldrin, para quem curte algo mais baseado na cultura japonesa, o reino de Feldrin acontece essa possibilidade aí. A gente chama de o lar dos humanos, dos olhos puxados, que tem uma vitalidade sobre-humana, que é um dom que vai permitir que eles resistam a ferimentos, doenças, fadiga, né, e, digamos, muito além dos limites mortais. A sociedade de Feldrin, então, ela vai ser firmada na honra e no dever. O que eu acho legal, Ellison, de Feldrin é a possibilidade é um reino que possui armas de uma gama extremamente variada, inclusive pouco oferecida e conhecida dentre os outros impérios. Logo acima de Feldrin nós temos o Império da Vastidão de Seth, que é o reino, no caso, de Arnat. Ellison, quem é Arnat? Arnat, muito tempo atrás, né, depois que um império, um outro universo caiu, né, que é o que a gente chamava de Vastidão de Seth, os filhos do deus Seth, né, os 3 filhos, Arut, Hanabi, para quem talvez se lembre que escutou no outro episódio, mas se você não escutou, vale conferir que eles estão ali presentes mais no outro continente, e a sua filha Arnat. Na descrição deste episódio. Exato. Arnat, ela é uma deusa, mas com conexão mais com os mortos, com ritos de fúnebres ali da Vastidão. Ela que herdou toda essa parte depois que o Império caiu, mas que na rixa ela fundou o seu próprio reino ali dentro desse outro continente. Ficou muito distante, por acho que quase ou mais do que 5 mil anos. Ela não tinha contato com boa parte dos deuses, não tinha contato com o próprio Nefesh, que não sabia para onde ela foi, por conta dessa rixa, dessa separação que ela teve de boa parte da família mesmo divina que ela pertencia, né? Ele é um povo com costumes, acho que ainda estranhos para mim, então acho que é algo que eu
penso em explorar mais, principalmente nos próximos jogos, porque é ali que teve mais confusão em questão de fé, em questão de unidade entre as cidades e como um reino por um todo, assim, pela sua confusão, né? E é um povo bem mais isolado dos outros, né? E a própria deusa Araneth, ela não diferente de outros deuses, ela desceu e subiu para governar diversas vezes. Diversas vezes. Assim, isso foi um grave problema porque nunca se teve uma linhagem, digamos, de fato no governo que ela não interferisse. Agora a Araneth subiu já faz mais de 100 e poucos anos, devido ao falecimento dela, mas porque também o próprio sobrinho dela, a Montserrat, isso é interessante pro Nefesh, né? Fez ela entender que ela não poderia mais interferir no povo. Quando ele governou, por os 2 anos que ele governou, foi o momento em que ela entendeu que não deveria mais retornar. Bom, Drakon e Droken são os reinos irmãos aí, vejam. Fora Arnott, que faz parte, né, de um império da vastidão, mas é um reino da vastidão, mas integra o império da vastidão Seth, os outros todos não são impérios, são reinos. Isso tem uma diferença crucial, né? Impérios estão sempre em busca de dominação. Reinos são algo que já está assentado, que não pretende conquistar terras, isso pelo menos em S. Então, Droken e Drakon, eles são dracônicos, ou seja, metade dragões, metade homens, em tamanho de 2 metros, 2 metros e pouquinho de altura, geralmente, não é? Então, Droken, o dom natural deles, isso é legal de falar, que cada povo tem um dom natural, que dado pelo seu deus, é uma baforada de gelo, e o de Draco uma baforada de fogo. Dizem que em Draco, então, onde o fogo arde, a palavra do rei é lei. E em Droken, quando o gelo fala, até o fogo se cala. São reinos muito difíceis de participarem em batalhas, mas é uma força militar poderosíssima. Dizem que maior até que os próprios Garquianos, que é um povo do outro continente. Do lado de Drakon e Droken, nós temos também ali Austrab e Mithrid. Então, Austrab, eles são anões claros, e Mithrid, anões escuros. Também são irmãos. E aí vocês podem ver que tem uma dialética, digamos assim, nesse continente. Dialética, ou seja, um diálogo estabelecido em que são irmãs e irmãos que geralmente fundaram esse continente. E vivem em paz. Então não tem nada de, vai ter guerrinha entre eles porque são irmãos. Não. E esse não tem nada clichê. Parte dessa ideia. Bom, acima deles tem algo que eu gosto muito, 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 muito. E que até hoje eu acho que o Nefesh não foi para lá, né? Acabou não conhecendo ali, mas a Falha dos Caídos. A Falha dos Caídos, para quem não conhece, é exatamente o lugar em que os Celestes literalmente fugiram e vieram parar em Asnen. Buenos, o que você conhece dessa história aí? Eu não conheço nada dessa história, tô surpreso agora, Gabriel, pela primeira vez. Como assim eles fugiram e vieram pra cá? Não era dos Celestes esse universo? Mas então, o que aconteceu? Os Celestes, né, seres alados, alguns falaram que são anjos. Não, anjos é uma casta celeste, né? Mas eles controlavam, vejam bem, né, controlavam essa parte do universo. Então eles perderam totalmente o controle. O que aconteceu com eles, certo? Apanharam, levaram a coça aí e o negócio não deu boa não. Mas a Falha dos Caídos, se o Nefesh não conheceu, ainda pelo menos, é um local em que os Celestes que não concordaram com os, digamos, massacres que os grandes líderes celestes estavam fazendo, eles foram infligidos a descer para fugir do plano celeste. Só que muitos deles não conseguiram, acabaram ficando soterrados, petrificados. É um lugar bonito, o lugar Nefesh é adorado. Acho que é legal, uma história muito forte sim, mesmo. Sim. Dizem que ali está um dos maiores portais para a entrada de qualquer lugar do universo. Mas dizem que também ninguém nunca conseguiu provar isso.
Da Falha dos Caídos, é interessante isso, não é, Alisson? Por que você acha que seria bacana colocar isso em jogo? Porque ele é um risco e também uma forma de procurar algo que a gente está muito interessado em relação ao próprio Kali, assim, né? Pra quem não sabe, a gente está enfrentando um inimigo que a gente desconhece de algumas causas e motivos e origens dele, mas que ele também veio fugido de um outro lugar, né? Então tem muito interesse de saber do que ele tá fugindo, ou de como banir ele de volta para onde ele veio, pra gente se livrar disso daí, né? Então é algo interessante e também é algo que preocupa, né? O que mais pode vir para cá, né, que ele estaria fugindo, né? Se ele tá dando tanto trabalho assim pra gente. Também temos Irtals, vindo dos gnomos. O dom natural deles é atacar pela mente. E isso é muito legal porque eles têm uma forma de governança totalmente diferente, chamados são os grãos. Né? Então não são reis ou rainhas, são os grãos, aqueles que germinam na mente alheia que governam. O dom deles é um dom muito temido, na verdade, por todos os outros povos. E há que se perguntar por que eles não investiram com os outros povos ainda, né? Tendo um poder tão supremo nas mãos. Também temos Grazen, né? Que é um império... Grazen e Grodsen é um império humano, os dois são humanos, são duas irmãs. As irmãs Grodsen e Grazen, certo? São humanos claros, com a pele bem branca. Alguns diriam que eles não são humanos, mas... dizem que são uma mescla, só que por terem uma aparência muito parecida com os humanos, são chamados assim. O dom de Grodsen, por exemplo, e eu acho que isso é muito legal, é um dom que eles têm a questão de teleporte. Eu, particularmente, acho muito legal, porque por uma batalha seriam excelentes aliados. Você disse que eles são uma mistura. Com que eles são misturados? Talvez muito parecido com os chamados Eladrins, uma raça aí feérica que também faz teleporte, porque afinal Grazen e Gross tem portais e teleporte. Então, isso há que se entender de como é que, por exemplo, Kali consegue teleportar suas tropas de uma forma natural. Quem ele tem nas mãos aí, na verdade. Também temos Mithrid. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de Mithrid. Como eu disse, são os anões escuros ali, em que tem ao meu ver, né? Bem, temos Kinocelt e Drells. Kinocelt e Drells, para mim, são irmãs élficas, certo? Em que elas não têm um grande tipo de acordo entre elas ou algo assim, certo? Não são rivais também, mas apoiam Kalin. Bom, quem escutou no primeiro podcast sobre o cenário, a gente comentou que teve antes digamos assim, vamos colocar bem entre aspas, assim, talvez um êxodo élfico, né, de Belos para outros lugares, né, quando Belos foi destruída, a família ali que liderava os elfos foi dividida por vários cantos, e Kinocelt e Drells foram duas das filhas, acho que talvez as mais velhas, não? Fora, claro, o Baldantras, né? Fora o amado Baldantras, coitado. Exato. Esse foi inocente em tudo que vai acusar. Foi bem inocente. E essa é uma das grandes questões, né? Parte da família tá dividida, né? Falha a minha memória, enquanto Nefesh até, a Kinocelt e Drells, né? As duas rainhas, as fundadoras ali, elas morreram, né? São mortas já, né? Antes de Kalin surgir, né? Isso aconteceu lá por conta do que Baldantras fez, acho que a família inteira praticamente morreu, né? Mas que eles ainda seguiam os preceitos delas ainda depois das mortes dela. Então é algo que muita gente vai ter que se preocupar. Acho que o Adriano, principalmente, vai ter que ir atrás desse povo aí pra ver se eles vão recobrar o juízo ou se eles vão ser inimigos até o fim da gente contra os Duldrugs, né? Contra a Kali. Kinocelt tem um dom que eu acho muito legal, que é difundir-se e mover-se pelas sombras. E Drells, chamado do Vórtice, capaz de distorcer o tempo e espaço para se mover, atacar ou proteger.
Outros lugares que nós temos aí, temos a Torre das Runas, que nesse continente é o coração do conhecimento arcano de toda a Asden. A Torre das Runas foi erguida pelos primeiros magos para estudar, armazenar, zelar pelos segredos. Mas ela caiu há muito tempo atrás. Né? Há muito tempo atrás. Também temos o Monastério da Paz Celestial, que diz que a paz não é ausência de espadas, é a escolha de quando desembanhá-las. Eu imagino o Nefesh ouvindo isso. Ok, bacana, legal. Né, ok. Eu imagino, pra quem não sabe, são personagens de S, né? Eu imagino se o sumo sacerdote, esse sumo sacerdote Zaurim, falecido hoje, o Guilherme, ouvindo lá, desembanhar, não sei o que, o Guilherme nos anos do Nefesh assim, bobagem. E que paz celestial é essa, né? Eles adoram celestes, por um acaso? Sim, teremos problemas. É, bem isso, né? Monastério da Paz Celestial. É um refúgio, então, suspenso. Dizem que são monges e monges que buscam desapego à contemplação das estrelas. Dizem isso. Talvez mais um lugar para conhecer aí. Eu penso que acho que uma das coisas mais legais da gente olhar para o continente Undref é justamente essa capacidade de explorá-lo, né? Essa vontade de explorar, saber que é um continente que ele não é tão, em termos de reinos, não é? Exceto Arnat, que chegou primeiro ali. Arnat e os Idreus e Knosselt que chegaram primeiro por ali, né? Com os mais antigos. Mas Arnat, por exemplo, demorou milênios até estabelecer. Né? Isso é outra coisa que o Nefesh tem que dar uma olhada com atenção, porque enquanto os outros da vastidão, como Hanabi e Aruti foi o primeiro que estabeleceu, quase 1000 anos antes que Hanabi, né? Quase 1000 anos antes, é muito legal de saber. Hanabi depois e Arnat tem 2000 a 3000 anos apenas para estabelecer um reino. Apenas, né? Para eles é bastante. Nossa. Mas isso é muito atraso. O que ela ficou fazendo, né? É só filha, né, Fesh? Você que não criou direito. Inacreditável. Vou ter que... Dor de cabeça. Eu acho que Undref, e nós vamos apresentar os outros continentes ao longo de mais programas, como eu disse, é um continente que merece uma atenção especial, porque ele traz essas possibilidades, inclusive de quem não conhece, além de conhecer, também, por exemplo, querer saber um pouco mais sobre o que tem por lá, né? Lá, por exemplo, o Império de Carra, que aliás o Reino de Carra, não é? Ele é um domínio de Halflings, onde o dom natural desses Halflings é uma face maligna, né? Então, de como que, para quem tá jogando ou vai jogar IS um dia, dizer assim, nossa, quero jogar por lá. Eu acho que o que dá pra gente olhar mais, assim, da diferença de olhar de Undref pra Endref, né? É o que, se Endref é a festa dos humanos, é a bagunça da humanidade ali, né? Com suas guerras e rixas intermináveis. Eu acho que Undref ele tem uma diversidade muito maior, né? Desde de povos para elfos, quase feis ali, né? Que é o Reinos das Duas Irmãs, os anões, halflings, os gnomos. Acho que tem uma grande festa de diversidade muito maior, de uma terra mais desconhecida do que os outros, né? Apesar de que ele tem uma história antiga também, né? Mesmo que ele sendo bem separado, né? E com essa não predominância humana, meio confuso que eu falei, mas com os humanos sendo a minoria nesse continente diferente do de Endref, ainda tem uma grande conexão, uma conexão recente com Endref, que é o Império de Dora, né? Que é um império, talvez, um dos mais recentes da história humana, né? Que ele foi fundado tem menos de 150 anos, não? Ele foi fundado há menos de 150 anos, mas ele já é gigante. Que eu penso que prova, isso é muito interessante, né? As Amazonas, elas têm, então, 3 deusas. Zaurim, Dora e Troia, que eram apenas matriarcas e hoje são 3 deusas. E eu penso que a força que elas têm, não são poucas cidades que elas fundaram, não é? Elas saíram de mais de 20 mil Amazonas, mais ou menos, na época, em seus galeões, quando do rompimento com o governo de James Ellsworth II. Elas atravessaram o continente, tomaram posse de uma ilha, né? Aqui tinham criaturas, não tinha
nenhum império, reino ou tribo constituído ali, e ergueram um reino, alguns diriam que um império, mas elas não são expansionistas, até pelo menos o presente momento não é. E eu acho que também isso é outra possibilidade de jogo, especialmente em Dora, né? Eu acho que, embora ele seja bem recente, ele tenha inúmeras cidades, é também por conta das outras tribos que não estavam só no Império de Zaurin, né? Que talvez tenham seguido as outras tribos nessa unidade agora, juntas num próprio reino delas mesmo. Elas sempre ali, entre Tarion, Sinordil, e espalhadas ali pelo continente, agora unificadas num reino só, né? Unificadas, talvez um pouco mais de 20 mil até, eu não me recordo muito bem do jogo, mas 20 mil com certeza, não é? Kalin tentou concentrar bastante o ataque nelas, pela questão talvez de Zaurin, é uma hipótese, mas ele falhou em muito, por mais que ele botou o reino no chão, quase, mas ele falhou em muito porque ele não conseguiu o que era almejado. Wellington, quem tá escutando a gente aí, o que você daria de conselho, tipo, pra explorar esse continente? Eu acho que para explorar esse continente tem muito que se criar de história, né? Como eu disse, a maioria da gente não conhece. É claro que tem Arnat, Dora e talvez Kinocelt e Dells a gente conheça um pouco pelo sentido de já terem participado bastante de outras campanhas, de outras histórias nesse universo, né? Mas a maior parte do continente é um lugar totalmente desconhecido para povos, para culturas, para vocês se desenvolverem, criarem e pensarem que histórias vocês podem viver, com que personagens, que outros eus você podem criar e começar a viver dentro de uma mesa, né? E com as possibilidades que vocês têm dentro dessa mesa, né? Como eu disse, nós perdemos feio no passado, principalmente porque a gente foi literalmente pego de calça riada pelo levante de Kalin e os Ludrons, né? Numa situação muito complicada. E é todo um mistério que vocês podem colaborar e como que podem participar dessa grande história e do que vocês podem criar, né? A própria questão de Dora foi criada por outro jogador ou jogadora, né? Que foram amazonas lá no passado e se uniram dentro desse reino. Então tem muita coisa para ser criada, para ser desenvolvido e até para viver mesmo dentro desses povos, né? Penso que, para quem está acompanhando a gente, né, eu acho que é muito legal trazer para dentro do jogo esse dinamismo, essa vontade mesmo, sabe? De fazer com que esse ânimo de jogar RPG, pelo menos é uma coisa que literalmente me anima até hoje, ânimos que vem de alma, né? Possa ser passado. Eu penso que Undref tá aí para ser explorado. Realmente tá aí para criar algo que tem uma história, tem um legado dentro da IS. Que afinal, IS eu sempre falo que é sobre legado, é sobre protagonismo, né? Então, venha participar com a gente e venha criar uma outra vida aí. Exato. A mesa, ela tá retornando. Eu sei que a gente já tá dizendo isso, mas a gente teve o último jogo. Fora a próxima semana, essa semana que você está nos escutando, não vai ter a live, mas as expectativas que na próxima tenham, então vamos confirmar a data até o lançamento desse episódio, onde será a data confirmado. Assim eu espero, senão eu tenho que resolver alguns problemas dentro da mesa. Mas temos muito espaço para você, jogadora de RPG, que queira criar uma história, queira viver uma aventura, queira entrar e tomar para si essa história e mudar o curso da campanha, dessa guerra que a gente está travando, e participar também dessa nova etapa, da nossa nova fase da IS, que está sendo reformulada para o Pathfinder dentro do Founder. Vem participar com a gente, escute os podcasts anteriores, os que virão e os do além. Tem vontade de participar? Fala com a gente.